Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos demonstrar o teorema fundamental do perpendicularismo entre dois planos. Barbadinha. Então, planos perpendiculares. Sejam dois planos secantes, alfa e beta, e a reta de intersecção I. Então, eu tenho aqui um plano alfa, um plano beta, e aqui a intersecção entre eles. A gente sabe que a intersecção entre dois planos secantes é uma reta, então na intersecção eu estou traçando aqui a reta que eu estou chamando de I. Seja um plano gama perpendicular à reta de intersecção I e que intercepta os planos alfa e beta nas retas R e S. Então nós vamos considerar um terceiro plano gama, aqui, esse plano gama, perpendicular à reta de intersecção I. Então esse plano ele é perpendicular à reta I e que intercepta os planos alfa e beta nas retas R e S aqui. Então o plano gama forma 90 graus com a reta I, intercepta o plano alfa através da reta R e o plano beta através da reta S. Barbadinha. Então aqui tem 90 graus, 90 graus. Os planos secantes alfa e beta são perpendiculares quando as retas R e S formam um ângulo reto. Então os planos secantes alfa e beta aqui vão ser perpendiculares quando as retas R e S formam um ângulo reto. Então nós temos aqui um ângulo reto entre os planos alfa e beta, as retas R e S. Se alfa e beta são perpendiculares, então a reta I é perpendicular às retas R e S. Claro, essas retas aqui, elas estão contidas no plano gama, e o gama é perpendicular ao alfa e beta. Então a reta I é perpendicular às retas R e S. Então a reta I é uma reta do plano alfa perpendicular ao plano beta, e a reta I é uma reta do plano beta perpendicular ao plano alfa. Temos então o seguinte teorema. Teorema fundamental do perpendicularismo entre dois planos. A condição necessária e suficiente para que dois planos sejam perpendiculares é que um deles contenha uma reta perpendicular ao outro. Barbadinha. Então, a condição necessária e suficiente para que dois planos sejam perpendiculares é que um deles contenha uma reta perpendicular ao outro. Então, ou seja, o plano alfa é perpendicular ao plano beta, se e somente se existir uma reta contida no plano alfa, tal que a reta R é perpendicular ao plano beta. Barbadinha. Hoje a gente também pode dizer que existe uma reta R contida no plano beta, tal que a reta R é perpendicular ao plano alfa. Tanto faz. É que um deles contém uma reta perpendicular ao outro, então tanto faz aqui qual o plano. Então, se os planos alfa e beta são perpendiculares, então, conforme o que vimos anteriormente, no slide anterior, existe uma reta de alfa perpendicular a beta. Então, aqui eu tenho alfa e tenho aqui o plano beta. Suponhamos que uma reta R de alfa seja perpendicular a beta. Então, aqui eu tenho uma reta R perpendicular ao plano beta, aqui, formando 90 graus com beta. Os planos alfa e beta se interceptam segundo a reta I, que é perpendicular a R. Então, eu tenho a reta I, que é perpendicular à reta R. Traçamos a reta S, contida no plano beta, perpendicular à reta I, passando pelo ponto de intersecção entre as retas R e I. Então, aqui eu tenho a reta S, passando pelo ponto de intersecção entre as retas R e I, perpendicular à reta I. Então, formando aqui SI, formando 90 graus. As retas R e S determinam o plano gama, que é perpendicular à reta I, pois esta é perpendicular a duas retas. Então, eu tenho aqui o plano gama, que é perpendicular à reta I, pois a reta I é perpendicular às retas R e S. Logo, o ângulo formado pelos planos alfa e beta é igual ao ângulo formado pelas retas R e S, mas R e S são perpendiculares, pois R é perpendicular a beta.
Então, nós temos aqui o ângulo formado pelos planos alfa e beta é igual ao ângulo formado pelas retas R e S. E R e S são perpendiculares, pois R é perpendicular ao beta. Portanto, concluímos que os planos alfa e beta são perpendiculares. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o comentário, e comente, passe para os colegas nas nossas aulas. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao estudo da geometria espacial.